Olá, meu nome é Claudiana e neste vídeo que você irá assistir agora, eu e meus colegas iremos abordar o tema alienação judicial, tema que nos foi proposto para a Mostra de IPI 2025. Irei iniciar falando o conceito e a finalidade da alienação judicial. Posteriormente, meus colegas irão abordar mais o tema. Espero que você goste do nosso vídeo. Vamos lá. A alienação judicial é a venda forçada de um bem, como por exemplo um imóvel, quando os donos não chegam a acordo. Neste caso, o judiciário intervém e a venda acontece via leilão, é, seja para resolver disputas entre os donos, ou seja, os proprietários, ou para quitar as dívidas e liquidar ligadas ao bem. Já a finalidade da alienação judicial, também conhecida como venda judicial, é a venda do bem, geralmente é um imóvel, por meio de leilão judicial. Essa medida é tomada pelo Poder Judiciário, geralmente quando há conflito entre os proprietários ou quando o bem é penhorado para quitar dívidas. O objetivo principal é converter o bem em dinheiro para satisfazer o crédito, como saldar ou resolver conflitos. E é isso. Olá, meu nome é Luísa Feitosa e eu estarei falando sobre a previsão legal da alienação judicial. Bem, ela encontra-se principalmente no Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 2015. Mais especificamente, a alienação judicial está regulada no livro 2 do CPC, que trata da execução, ou seja, da parte do processo em que se busca forçar o cumprimento de uma obrigação, como o pagamento de uma dívida. Os artigos 879 a 903 tratam diretamente do assunto. Mas como o processo começa? Bem, segundo o artigo 825 do CPC, o credor pode pedir ao juiz que venda os bens penhorados do devedor para quitar o que lhe é devido. O artigo 879 diz que essa venda, chamada de alienação judicial, deve acontecer preferencialmente pela internet, o que facilita o acesso de mais pessoas ao leilão. A lei prevê três maneiras principais para realizar essa alienação: a adjudicação, quando o próprio credor fica com o bem para quitar a dívida; alienação por iniciativa particular, quando a venda é feita por um corretor ou leiloeiro de confiança com o aval do juiz; leilão público, a forma mais comum feita por um leiloeiro oficial, com regras bem específicas. É importante destacar que o artigo 881 do CPC determina que o leilão pode acontecer em duas etapas. No primeiro, o bem só pode ser vendido por um valor igual ou maior ao que foi avaliado. Se ninguém comprar, acontece um segundo leilão, onde o bem pode ser vendido por um valor menor, desde que o juiz entenda que o preço não é muito abaixo do razoável, o chamado preço vil, segundo o artigo 891, parágrafo único. Antes da venda, é obrigatório uma avaliação judicial do bem, para definir seu valor. Também é feita a publicação de um edital, artigo 887, que é um aviso público com todos os detalhes importantes: descrição do bem, valor, condição da venda, existência de dívidas ou restrições, data dos leilões e como participar. Quem comprar precisa pagar como? Bem, conforme o artigo 892, quem arrematar, ou seja, comprar o bem, precisa pagar o valor total em até 24 horas após o leilão, a não ser que tenha pedido com antecedência para parcelar o pagamento. E isso pode ser feito com base no artigo 895. Se não pagar corretamente, pode perder o valor já dado como sinal e ainda ser penalizado. E se houver algum problema no processo? Nessa situação, a alienação judicial, mesmo depois de realizada, pode ser questionada se houver alguma falha grave no processo, por exemplo, se as partes não forem devidamente notificadas, se o edital tiver sido mal divulgado ou se o valor do bem estiver errado. Nessas situações, a parte interessada pode entrar com o pedido de anulação da venda. O artigo 903 do CPC diz que uma vez concluída a venda, com o pagamento feito e o auto de arrematação assinado, a alienação é considerada definitiva e irreversível. Mas existem exceções. É possível a anulação da venda judicial por meio de uma ação específica, se for comprovado erro, coação, fraude, simulação ou descumprimento das condições da venda. A respeito do imóvel, é preciso ter atenção a regras especiais, por exemplo, a Lei nº 8.009, de 1990, que protege o chamado bem de família, aquele imóvel onde a pessoa mora com sua família. Em regra, esse tipo de bem não pode ser vendido judicialmente, a menos que a dívida esteja entre as exceções previstas na própria lei, como, por exemplo, em caso de pensão alimentícia. É, mas assim, se o imóvel puder ser vendido, é necessário seguir os trâmites de registro, conforme determinada a Lei de Registros Públicos, Lei nº 6.015 de 1973,
Isso inclui, por exemplo, registrar a penhora na matrícula do imóvel e depois a carta de arrematação ou adjudicação. Em resumo, a alienação judicial é uma forma legal e controlada de resolver pendências financeiras por meio de venda de bens. Ela garante que as decisões judiciais sejam realmente cumpridas e que os credores recebam o que lhes é devido, sem atropelar os direitos do devedor. O Código de Processo Civil estabelece regras bem detalhadas para que tudo ocorra com transparência, justiça e segurança. Isso protege todas as partes envolvidas e ajuda a manter a confiança nas decisões da justiça. Afinal, a alienação judicial não é só um procedimento técnico. Dessa forma, o procedimento é cabível toda vez em que as partes não entram em acordo em como vão resolver aquela dívida. No modo da execução, o juiz de ofício, a requerimento dos interessados, vai proceder à alienação judicial por meio de leilão, com o fito de resolver a lide e quitar a dívida. Moldes do artigo 730 do CPC, bem como o 708 no parágrafo 3, sobre a alienação judicial. Um clássico exemplo de alienação judicial seria quando dois coproprietários desejam satisfazer uma dívida e possuem um imóvel, mas não chegam a um consenso de como dividi-lo ou vendê-lo. Nesse caso, qualquer um deles, pode entrar com a ação de alienação judicial para assim o juiz, por meio de leilão, proceder com a execução do bem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo José Caio, sou acadêmico de Direito da Faculdade Paraíso e faço parte da equipe de alienação judicial da professora Mariana Scorch, certo? Eu irei explicar para vocês um pouco das modalidades de alienação judicial. Para desencargo de consciência, eu irei explicar um pouco irei iniciar meu embasamento sobre o que seria alienação judicial para o melhor entendimento do conteúdo, certo? A alienação judicial nada mais é do que um procedimento pelo qual um bem, geralmente um imóvel ou algum ativo, é transferido pelo devedor, certo? Ao credor ou algum terceiro, né? Por decisão do juiz, ok? Devido a uma dívida não paga ou por outras razões previstas em lei. Essa modalidade de alienação ocorre quando há uma decisão judicial que determina a venda do bem para satisfazer o crédito ou resolver uma disputa na justiça, certo? Agora eu irei explicar para vocês as modalidades da alienação judicial. As modalidades de alienação são várias, certo? Mas eu irei começar com a questão do leilão judicial. O que seria o leilão judicial? É a forma mais comum de alienação judicial, certo? É aquela que é mais encontrada no direito, que consiste basicamente na venda do bem por meio de lances públicos, ou onde o bem é oferecido ao maior lance, certo? E ela pode ser feita de duas maneiras, que pode ser feita por leilões públicos, que pode ocorrer em praças públicas, ou por meio eletrônico, que ocorre pelas vias eletrônicas, que nem leilões virtuais, certo? Geralmente há duas fases. Geralmente nessas duas fases, certo? A outra modalidade de alienação judicial, que também é bem comum, é a arrematação, ok? Quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando um interessado oferece o maior lance e adquire o bem na própria sessão de leilão, ok? A arrematação é a aquisição do bem pelo maior lance na ocasião do leilão. Basicamente isso, certo? A outra modalidade de alienação judicial consiste na adjudicação, ok? Que nada mais é do que a transferência do bem ao credor ou ao devedor, né, sem necessidade de leilão, né? Nesse caso, ela ocorre sem a necessidade do leilão. Quando o valor da dívida é igual ou superior ao valor do bem, certo? Geralmente ocorre quando o devedor paga a dívida ou quando o credor opta por ficar com o bem, por exemplo, certo? É basicamente uma execução de hipoteca, no caso. A outra modalidade, né, é alienação por inventário ou partilha, ok? Ela ocorre quando a herança, os bens podem ser alienados judicialmente durante o processo de inventário, ok? Para assim sanar a dívida ou patrimônio entre os herdeiros, certo? A outra modalidade seria a venda direta judicial, né? Em alguns casos específicos, né, o juiz pode autorizar a venda direto do bem sem a questão do leilão, que anteriormente foi explicada, né? Por exemplo, em situações de uma urgência de um menor valor, ok? A situação de urgência enquadra na questão se o bem for perecível ou se o valor do bem for menor do que previsto em lei, ok? Resumindo, né? Só um breve resumo para ficar bem melhor explicado para vocês, né? A principal modalidade de leilão, né, na questão da alienação judicial, que se enquadra como leilão judicial, onde o bem é vendido ao maior lance. A arrematação é a aquisição do bem na sessão de leilão, certo? A adjudicação é a transferência direta ao credor ou ao devedor, né, sem o leilão
em certas condições, ok? E as outras modalidades incluem vendas por inventário, incluem ou venda direta autorizada pelo juiz, certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Certo, pessoal, agora eu irei explicar para vocês as hipóteses de cabimento da alienação judicial, ok? Essas hipóteses da alienação, elas são situações em que essa modalidade de transferência de bem é permitida por lei, ok? Ela geralmente ocorre quando há inadimplência da disputa ou necessidade de satisfazer o crédito de forma judicial. Agora eu irei explanar para vocês as modalidades dessa função que a alienação judicial possui no seu caráter, certo? A inadimplência de dívida garantida por bem. Essa é uma das modalidades, né? Ocorre que, quando o devedor não paga uma dívida que tem como garantia um bem, como uma hipoteca ou penhor, o credor pode solicitar, certo? A alienação judicial do bem para receber o valor devido, ok? A segunda característica que a alienação judicial possui, é a execução de obrigação de pagar, ok? Ocorre quando alguém não cumpre uma obrigação de pagar, né? O credor pode pedir a venda do bem, certo? E o devedor ele pode pedir a venda do bem para poder satisfazer o crédito, certo? A terceira modalidade, né, seria a dívida de condomínio ou IPTU, ok? Nesse caso, o proprietário não quite a dívida do condomínio ou imposto, né, do condomínio, o bem pode ser levado à alienação judicial para quitar esses débitos, certo? A quarta modalidade seria a disputa de propriedade ou de direitos sobre o bem, ok? Ela ocorre quando há litígio judicial, certo? Sobre a propriedade ou os direitos relacionados ao bem, ok? A alienação pode ser usada para garantir uma solução justa, né? Como a venda do bem para dividir valores entre as partes, ok? E a quinta modalidade, né, seria a herança e partilha de bens, né? Durante o processo de inventário, os bens podem ser alienados, ok? Judicialmente para pagar as dívidas ou dividir o patrimônio entre os herdeiros, certo? A sexta e última, né, modalidade prevista na alienação judicial seriam os casos previstos em lei específica, ok? Que algumas legislações específicas elas autorizam a alienação judicial em situações particulares, certo? Como a execução de contrato de compra e venda ou em processos de falência, ok? Muito obrigado pela atenção. Olá, pessoal. Me chamo Maria Natália e darei continuidade no presente trabalho sobre alienação judicial. Falarei um pouco sobre os procedimentos e suas formalidades na alienação judicial ou venda judicial. Ele é um procedimento legal que permite a venda de bens em leilão público para satisfazer obrigações judiciais ou para partilhar bens em processos de família ou outros. O processo geralmente envolve a nomeação de um leiloeiro oficial pelo juiz, a avaliação do bem, a publicação de um edital com informações sobre a venda e a realização do leilão. Procedimentos e formalidades. Pedido de adoção do procedimento. A alienação judicial pode ser requerida por qualquer interessado do processo, pelo juiz de ofício ou pelo depositário do bem. Nomeação do leiloeiro. O juiz nomeia um leiloeiro oficial para conduzir o leilão. Avaliação do bem. O bem a ser alienado deve ser avaliado para determinar o valor mínimo da ação do edital. É publicado um edital com informações sobre a venda, incluindo o valor mínimo de lance, condições de pagamento e data do leilão. Realização do leilão. O leilão é realizado pelo leiloeiro oficial com a presença do juiz, em alguns casos do exequente e do executado. Falarei um pouco agora sobre as formalidades essenciais. A publicidade. A alienação judicial é realizada em leilão público com a publicidade do edital para garantir transparência e competitividade. Valor mínimo. O juiz fixa um valor mínimo de venda para o bem, que não pode ser inferior ao valor da avaliação. Condições de pagamento. As condições de pagamento do lance vencedor são fixadas pelo juiz e devem ser cumpridas pelo arrematante. Requisitos do edital da alienação judicial. Descrição detalhada do bem deve conter informações sobre o imóvel, como o número de matrícula, endereço, área, tipo de imóvel, confrontações, estado de conservação e possível ônus. Valor mínimo de venda. O edital deve indicar o valor mínimo que o bem poderá ser arrematado, ou seja, o preço de reserva.
Condições de pagamento. As formas de pagamento devem ser especificadas como pagamento à vista, parcelamento, valores de entrada e juros, se aplicáveis. Identificação das partes. O edital deve identificar as partes envolvidas como o devedor, o credor e o leiloeiro público, com seus respectivos endereços, hora e local do leilão. O edital deve informar o dia, a hora e o local onde o leilão será realizado, se presencial ou eletrônico. Informações sobre dívidas do imóvel. Se houver dívidas como IPTU, taxas condominiais ou outras, o edital deve informá-las para que os interessados possam ter conhecimento.